Olá, viva, muito boa tarde a todos. É um enorme prazer ter a oportunidade de estarmos juntos e de estarmos em mais um webinar da PHC, este relacionado ao SVAT. Eu sou o Armando Gaspar e estou aqui também com o meu colega. Olá, muito boa tarde a todos. O meu nome é Tiago Rodrigues e vou estar convosco nesta sessão do webinar sobre SVAT. Muito bem. Portanto, antes de iniciarmos propriamente dito este webinar, eu queria partilhar aqui convosco algumas ideias-chave. Ou seja, no fundo, esta sessão vai estar dividida em alguns pontos principais e são eles. Portanto, para já, vamos falar de alguns conceitos e princípios base a que este selo está sujeito. Depois, também queríamos partilhar convosco e deixar convosco um conjunto de 15 ideias-chave, enfim, 15 princípios que este selo vai exigir e, no fundo, que regras é que lhe estão subjacentes. Depois, em seguida, vamos também perceber o que é que podemos já fazer com a nossa contabilidade para que ela esteja já mais preparada e em conformidade para receber, digamos, o SVAT. E, por fim, queria também mostrar algum exemplo prático do software PHC e, no fundo, são exemplos que vão mostrar como é que passamos da teoria à prática daquilo que estivemos aqui a falar. Mas antes de começarmos já propriamente, eu queria também dizer que é realmente um orgulho muito grande para a PHC dizer que a versão 26 do PHCCS já tem este selo, portanto, e que fazemos parte de um leque muito restrito de software houses que já obtiveram esta certificação. E com este conceito, com este referência, eu quero fazer esta consideração. É que o software PHC só tem selo na contabilidade. O que é que isto quer dizer? Que quando nós fizemos o upgrade para a versão 26, não vamos poder optar por trabalhar na contabilidade com selo ou ter a opção de trabalhar, não é um parâmetro que eu ligo, agora não quero trabalhar com o selo este ano, agora para o ano quero. Não. O software PHC, na sua vertente contabilística, só tem selo SVAT. Quando fizemos o upgrade, eu reforço e reitero esta observação, que só vamos trabalhar debaixo das regras do selo. Daí também a importância de anteciparmos e de estarmos com este webinar. Mas eu vou já passar a palavra ao meu colega, que nos vai fazer já algumas considerações iniciais, nomeadamente o que é e para que serve este selo, não é assim, Tiago? Exatamente, Armando. Vamos aqui passar um bocado por conceitos básicos do que é o SVAT, porque é que ele surgiu e por aí afora. Mas queria começar pelo início. Efetivamente, o que é o selo SVAT? O que é o SVAT? O SVAT é um selo de validação que a autoridade tributária atribui aos softwares de contabilidade. E este selo tem como objetivo garantir que esses softwares de contabilidade estão em conformidade com as regras que a própria autoridade tributária assim o exige e estabelece. No concerne também à nova forma de reportar a IES, ou seja, o SVAT e o SAFT da contabilidade vão ser a peça-chave para a entrega da IES do próximo ano, em 2020. Queria também referir que a portaria que cria o selo SVAT é a portaria 293/2017 de 2 de outubro, e também queria referir aqui que o selo SVAT, ou seja, o selo de validação da AT, tem uma validade de 24 meses. O que quer dizer que daqui a 2 anos o software PHC terá aqui novamente a autoridade tributária fazer os seus testes para ver o seu selo renovado. Exatamente, renovado. Este é o conceito base do que é um selo SVAT. Mas porquê é que o selo SVAT surgiu? Qual foi a sua necessidade? Ou seja, com a entrada em vigor da obrigatoriedade da comunicação do SAFT da contabilidade AT, a autoridade tributária introduziu assim o SVAT com que objetivo? Com o objetivo de garantir que os padrões de qualidade, que hoje já nós conhecemos no nosso fecheiro de faturação, aquele fecheiro SAFT que nós comunicamos todos os meses a ter da faturação, se mantém, ou seja, já vimos essas boas práticas e então a AT alargou essas boas práticas, esses padrões de qualidade e estendeu para o fecheiro SAFT da contabilidade. Foi assim que surgiu então o selo SVAT e que vai ajudar também a conformidade com o SAFT da contabilidade. Claro que o objetivo, conforme já referi,
o objetivo do SWAT é garantir os padrões de qualidade já conhecidos no nosso SAFT de faturação. E o fecheiro SAFT, o que é isto? O que é o fecheiro SAFT da contabilidade? O que é este fecheiro? O fecheiro SAFT da contabilidade é um fecheiro em formato XML, tal como o fecheiro SAFT da faturação, aquele que nós enviamos todos os meses, mas este com as regras estabelecidas da AT, ligadas à área da contabilidade, não é? E tem como principal objetivo, o objetivo primordial, é o pré-preenchimento da IES, o anexo A e o anexo I, que vai ser entregue no ano de 2020. E este é, então, o objetivo do SWAT da contabilidade, é a AT ter o conhecimento da contabilidade da empresa e também para o pré-preenchimento automático da IES, do anexo A e do anexo I. Os utilizadores extraem o fecheiro dentro do seu software de contabilidade, submetem no portal da AT e automaticamente vêm os seus anexo A e o anexo I pré-preenchidos de forma automática. Também, isto tem, provavelmente e de certeza, que não é para todas as entidades. Mas vamos aqui explicar quem é que está obrigado a enviar este SAFT à AT, o SAFT da contabilidade à AT. Então, os sujeitos passivos de IRC que exercem a título principal atividade comercial, industrial ou agrícola, sociedades comerciais, cooperativas, sucursais, entidades não residentes, aqui exceto o setor financeiro e segurador, são obrigados a entregar o SAFT da contabilidade. Aqui, fazendo a ponte para a IES, estou a falar do anexo A da IES. São estas entidades que fazem entrega do anexo A da IES. Também empresários em nome individual e profissionais independentes que disponham de contabilidade organizada também passam a ter que enviar o fecheiro SAFT da contabilidade para a AT. E aqui, fazendo a ponte para a IES, estou-me a referir ao anexo I da IES. Estas são as entidades, empresas que estão obrigadas a enviar o fecheiro SAFT da contabilidade. Mas também há exceções, não é? Há empresas que não têm que enviar o fecheiro SAFT da contabilidade à autoridade tributária. São elas entidades no setor não lucrativo, como, por exemplo, associações, IPSS e fundações, entidades religiosas, cooperativas de solidariedade social, entidades do setor financeiro e segurador e também aquelas que não têm contabilidade organizada, empresas de trabalho, empresas em nome individual que não têm contabilidade organizada, estão dispensadas do envio do fecheiro SAFT para a AT. Também, como nós já falamos, e devem ter reparado, eu estou sempre a falar de SAFT, estou sempre a falar de IES e de SVAT. Qual é a relação entre estas três peças fundamentais? Então, voltando aqui um bocadinho atrás, voltando quando a 2013, foi em 2013, efetivamente, que foi introduzida a obrigatoriedade da comunicação do SAFT de vendas. Ou seja, em 2013 passou a ser obrigatória a entrega do SAFT de faturação, não é? Para que a AT tenha o conhecimento de toda a faturação que a empresa fez ao longo desse mês. E agora chegou o momento de termos o SAFT da contabilidade para a autoridade tributária consiga também ter o controle e ter o conhecimento da contabilidade da empresa. E com a introdução, claro, das taxonomias para os contabilistas, foi aí que deu início a esta transformação, a 1 de julho de 2017. Com o quê? Por exemplo, a divisão do plano de contas por tipo de empresa, novas regras e novos procedimentos contabilísticos a adotar, novas regras específicas para os movimentos de apuramento de resultados, os saldos esperados para cada conta no final do exercício. Todas estas alterações terão agora brevemente repercussões na nova IES, que visa, numa primeira fase, o pré-preenchimento das demonstrações financeiras e alguns quadros dos anexos A e I, o anexo A e o anexo I da IES. Com base no quê? Com base neste fecheiro SAFT da contabilidade. Assim, o SVAT, ao garantir a qualidade do fecheiro SAFT da contabilidade, fornece uma garantia adicional de que todo este novo processo nas aplicações de contabilidade, ou seja, nos softwares da contabilidade, é validado e está conforme com os requisitos
definidos pela autoridade tributária. E esta é a relação entre o SVAT, a IES e o SAPT da contabilidade. Mas isto aqui também tem vantagens. Esta relação a relação do SVAT, IES e SAPT traz vantagens para as empresas. Não é assim, Armando? Bom, é um facto. A ideia é este selo ajudar a termos a casa arrumada diariamente. E então, o que é que eu diria que, como vantagens, este selo traz? Para já, como o Tiago explicou e bem, as regras que tinham o SAP da faturação eram importantes, davam-nos tranquilidade, e, portanto, elas são escaladas agora para o SAP da contabilidade, de maneira a que mantenham o mesmo rigor, a mesma exigência, para que depois tenham uma enorme facilidade no apoio ao preenchimento da IES, nomeadamente do anexo A e do anexo I, como o Tiago mencionou e bem. Por outro lado, esta questão importantíssima, que por alguma distração ou inadvertência, evitar erros neste envio à autoridade tributária. E estes erros, como nós tão bem sabemos, têm um preço a pagar. Portanto, há coimas, há multas inerentes ou à entrega indevida, ou à entrega com erros, ou à não entrega em tempo útil. Portanto, há aqui também um trabalho que é simplificado e acelera, digamos, todo, e dá-nos muita tranquilidade em relação a esta matéria. Portanto, no fundo é o software trabalhar um pouco por mim e ajudar-me, como todos sabem, melhor que ninguém quem trabalha nestas áreas, esta área contabilística gera imensos movimentos, tem muitos registros e, portanto, é muito fácil haver pequenas inconsistências que, se não forem detectadas a tempo, quando eu tiver que entregar ou fazer um trabalho de uma forma mais massificada, posso ter surpresas e às vezes não são, ou pela quantidade, ou até pela complexidade deste erro, muitas vezes não é pacífico de retificar. E, portanto, esta nova normalização que este selo assegura, dá esse descanso num trabalho de responsabilidade e intenso, que é estas questões relacionadas com os chafes e a entrega fiscal desta informação. Portanto, o que é que há aqui de valor neste webinar? Fizemos aqui realmente um apuramento de qual foi, o que é que implicou esta certificação junto da AT. A PHC esteve reunida na AT para ser escalpelizado todo o seu software para cumprir com uma imensidão muito grande de regras, e nós identificámos aqui 15 que talvez sejam as mais visíveis e que nós temos que começar a pensar sobre elas, e é estes 15 aspectos que o Tiago nos vai aqui desenvolver um pouco cada um. E Tiago, começando pelo princípio, vamos começar pelo primeiro aspecto que nós consideramos importante. Ou seja, as contas do plano de conta, as contas do SNC, devem estar de acordo com a norma contabilística. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu devo utilizar apenas as contas que dizem respeito à norma contabilística da empresa. Se a minha norma contabilística da empresa é uma norma contabilística de relato financeiro de microentidades, é esse o plano de contas que eu devo utilizar. Como segundo aspecto, também, taxonomias por norma e por ano. Ou seja, as taxonomias devem estar associadas às contas ESMC, às contas contabilísticas, por norma contabilística e também por ano. Porquê por ano? Porque o objetivo é nós depois termos, e também a vantagem de termos aqui um histórico das taxonomias por ano. A AT já tem vindo a alterar as taxonomias ano após ano, e nós, com esta funcionalidade, nós conseguimos ter uma rastreabilidade e conseguimos ter o histórico das taxonomias por ano. Em terceiro aspecto, todos os movimentos contabilísticos devem estar balanceados, ou seja, o débito deve ser igual ao crédito. Isto quer na contabilidade geral, contabilidade analítica e contabilidade de ordem, são aquela contabilidade que utiliza a classe 0. Como quarto aspecto importante a considerar, os movimentos contabilísticos não devem ser, ou seja, não deve existir movimentos contabilísticos, lançamentos contabilísticos a negativo. E também, em quinto aspecto, não pode existir saldos contra a natura.
ok? Não posso fazer lançamentos em saldos contra a natura do que é esperado para aquela conta contabilística. Como sexto aspecto, também a aplicação, neste caso, imaginem que nós vamos fazer o encerramento, o apuramento do exercício, fechar o ano N, ou seja, vamos fechar o ano 2019, vamos supor, e a aplicação valida se o ano N-1, ou seja, se o exercício 2018 está fechado. Se não estiver fechado, nós temos que primeiro fazer o encerramento do exercício do ano N-1, para depois conseguirmos fazer o encerramento do exercício do ano N, neste caso, em 2019. Em sétimo, o impedimento do fecho do ano sem o apuramento de custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas. Ou seja, quando eu for fazer o apuramento dos resultados, eu primeiramente tenho que fazer o apuramento do custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas e só depois é que faço, então, o fecho e o apuramento do exercício. Como oitavo ponto, e também importante, a aplicação valida se os saldos finais do exercício N-1 são os saldos iniciais do exercício N. E a aplicação faz esta validação de conformidade, porque o saldo final tem que ser o saldo inicial do exercício seguinte. Em nono ponto, e este também é importante, porque requer configuração no software PHC, os documentos pré-definidos que nós utilizamos para fazer movimentos contabilísticos passam a ter que ter o tipo para SAFT preenchido de acordo com várias nomenclaturas. Passo a explicar. Para tipos de documentos com lançamentos normais, este documento pré-definido deve estar classificado com o tipo de SAFT N, ou seja, normal. Para quando nós vamos fazer regularizações de períodos de tributação, o documento pré-definido deve estar classificado com o tipo para SAFT igual a R. De igual forma, os apuramentos dos resultados devem estar classificados para o tipo para SAFT igual a A, e quando nós fazemos movimentos, ou seja, quando o contabilista faz movimentos de ajustes, o documento pré-definido utilizado deve ter o tipo para SAFT igual a J. E em décimo ponto, e provavelmente também importante e que muitas empresas não estão a incluir e não têm a classe nova balanceada, a inclusão da classe nova no SAP vai também obrigar que esta classe tenha os movimentos contabilísticos balanceados, com as mesmas regras da contabilidade geral. Em 11º aspecto das regras de SVAT também, a aplicação passa também a registrar todas as alterações que o utilizador faz nos movimentos contabilísticos. Desde as integrações que ele fez, se ele reintegrou novamente o documento, todos estes movimentos, todas estas alterações ao documento contabilístico fica rastreabilidade. Fica com, não é rastreabilidade, peço desculpa, sim, também fica a rastreabilidade no software de que o que é que o utilizador andou a fazer nos documentos contabilísticos. Se alterou, se fez uma nova integração, tudo isto fica registado no software sem ser possível fazer alterações a este bloco. Em 12º ponto, ou seja, sempre que, porque pode acontecer, um documento contabilístico é importado, imaginem, de um software A para o software PHC, e este documento contabilístico passa a estar classificado e passa a ser marcado como foi um documento contabilístico que foi importado de outra aplicação. Ou seja, é um documento contabilístico que foi criado via importação. 13º ponto, também a aplicação passa a controlar, de acordo com as regras do SVAT, a numeração dos documentos contabilísticos por ano e ou por mês, não podendo, em caso algum, existir um documento contabilístico com o mesmo número para um determinado ano ou para um determinado mês, consoante a configuração que é usada na aplicação, no momento da abertura do exercício. Ou seja, se eu configurar que os documentos contabilísticos são por ano, então a aplicação faz a numeração dos documentos contabilísticos sequencial por ano ou por mês. 14º ponto,
ou seja, a aplicação, até agora nós temos a possibilidade de apagar qualquer documento contabilístico, a partir da versão 26 do PHC-CS, aí de acordo também com as regras do SVAT, passa a deixar de ser possível eliminar qualquer documento contabilístico, apenas anular esse mesmo documento contabilístico. E, por fim, este é extremamente importante, vamos dizer que é o cérebro de toda esta operação, que é a análise de integridade da contabilidade. O software controla, ou seja, o software é uma rotina em que o software faz várias verificações do que é que está mal no software. Verificações como, por exemplo, se o ano N-1 está encerrado ou não, se não tiver, a aplicação nesta análise dá esse aviso. Se os saldos iniciais do ano N coincidem com os saldos finais do ano N-1, se foi feita a transferência do resultado líquido para resultados transitados, se existem contas com saldos contra a natura face ao tipo de saldo da taxonomia associado, todas estas questões passam a ser espelhadas nesta análise de integridade. Também verifica se existe movimentos contabilísticos com valores a negativo, movimentos contabilísticos que não estejam balanceados. É uma peça fundamental que o contabilista deve usar assim que faz o upgrade para a versão 26 para ver o que é que deve corrigir para que depois o envio do SAP da contabilidade não tenha problemas e seja efetuado de uma única vez. Mas tínhamos 15, chegámos ao 15º, mas ainda temos mais alguns pontos que nós consideramos extremamente importantes e gostaríamos de referir. Nomeadamente, o 16º ponto, as contas com 1 e 2 dígitos são sempre contas de integração, ou seja, eu não posso fazer movimentos contabilísticos nas contas que têm 1 ou 2 dígitos. Até agora eu criava, por exemplo, a conta 11 e podia fazer movimentos contabilísticos na conta 11. A partir de agora eu tenho que criar a 111 para fazer estes movimentos contabilísticos. 17º aspecto importante é a impossibilidade de imprimir documentos importados. Visto que a impressão de um documento com relevância fiscal deverá ser feita na aplicação onde foi emitido originalmente o documento e não na aplicação onde o documento foi importado. Ou seja, quando um documento é importado de um outro software para o software PHC, e esse mesmo documento não é possível fazer a impressão desse mesmo documento. Porque a impressão deve ser feita na aplicação onde foi emitido e não na aplicação onde foi importado. E esta verificação, esta impossibilidade de imprimir documentos importados, verifica-se aonde? Verifica-se nos documentos de faturação, verifica-se nos dossiês internos, verifica-se nos recibos de conta corrente, os recibos de clientes, verifica-se também nos recibos de adiantamento, ou seja, nas faturas de adiantamento. E, por fim, 18º ponto, aspecto, a aplicação também controla, ou seja, na importação de um SAFT que é importado para o software PHC, a aplicação valida se esse NIF é igual ao NIF da empresa mãe. Vamos pôr um exemplo mais prático. Eu tenho um software A, em que tem um NIF 1, 2, 3 até 8, 9, até 9, e quando vou importar esse SAFT, porque depois adquiri o software PHC, quando vou importar esse SAFT para o software PHC, o NIF que está na base de dados do software PHC tem que ser exatamente o mesmo NIF que está no SAFT que eu vou importar, ok? Tem que haver coerência dos NIFs e os NIFs têm que ser iguais para eu não correr o risco de estar a importar um SAFT de uma outra empresa na empresa que efetivamente eu quero importar o SAFT. E estes são efetivamente os 18 pontos que nós achamos importantes, 18 pontos que foram validados juntamente com a AT, para a obtenção do selo de SVAT, mas é importante que nós percebemos o que é que nós temos que fazer desde já para preparar o upgrade para a próxima versão e para prepararmos a passagem da contabilidade. Mas isto, Armando, melhor do que eu, podes explicar. Pois, o Tiago foi aqui muito, digamos, detalhado, realmente num conjunto de pontos
extensos que nós temos que assegurar e acautelar. E, portanto, este tópico aqui que eu gostava de partilhar convosco centra-se basicamente no seguinte. Bom, eu ainda não tenho o PHCCF versão 26, mas já identificámos aqui um conjunto de realidades em que, em alguns destes 18 pontos, a minha contabilidade se pode rever. E, portanto, esta é a mensagem, digamos, um bocadinho pedagógica que eu gostaria de partilhar. Ou seja, já com a minha contabilidade, na versão PHCCS atual, não sendo a 26, o que é que eu posso já começar a olhar para minimizar, quando eu fizer o upgrade, estar mais próximo de estar tudo em conformidade? E talvez o primeiro ponto, independentemente da ordem, não há aqui uma prioridade, seria eu realmente olhar para as minhas contas do plano de conta, das contas FNC, e perceber aquelas que estão fora da norma do meu relato financeiro. Provavelmente eu terei lá contas com essa característica e, portanto, a rotina, que era o ponto que o Tiago frisou bastante, que vai auditar se está tudo em conformidade, seguramente vai apanhar em todos estes casos. E aqui, o que é que pode acontecer? Imaginemos que eu tenho efetivamente uma conta que está fora do relato, em que a minha empresa está, digamos, identificada, mas até tenho lá uma conta ou duas que até já tem movimento e tem saldo. Então, eu tenho que fazer exatamente isto. Tenho que usar a rotina de transferência de saldos que o software PHC já tem e transferir, criando uma conta nova ou para conta adequada, fazer essa transferência de saldos para que essa conta que está errada possa ser apagada de seguida. Portanto, este é um caminho. Se eu posso até ter várias contas nestas características, e como podem ver aqui, pode ser algo que, do ponto de vista operacional, é relativamente simples, mas do ponto de vista de manter esta coerência, pode ser muito trabalhoso, porque posso ter que aqui transferir saldos, posso ter várias contas neste contexto, e, portanto, é um alerta à navegação. Depois, outro ponto é este, a questão das taxonomias. Não pode existir uma conta SMC que não tenha taxonomia associada. E aqui, o software PHC também dá uma ajuda. E a ajuda passa por, quando eu correr a rotina de verificação de conformidade, a própria rotina vai, sempre que possível, em que haja uma relação unívoca da conta com a taxonomia, fazer logo essa atribuição. Mas, mesmo assim, pode haver casos em que haja uma dualidade de taxonomias para aquela conta e, portanto, o software não pode preencher automaticamente. O que é que esta rotina de validação vai fazer? Quando chegar ao fim, vai dizer, olha, mesmo assim, ainda estão aqui estas contas SNC que eu não fui capaz de atribuir taxonomias porque pode haver, há mais que uma. O que é que queres fazer? Portanto, e aqui eu posso logo, se estiver a pessoa da contabilidade ao meu lado, eu poderia logo, durante o upgrade, fazer essa atribuição. Se não puder fazer, eu posso ignorar esta rotina e mais tarde, ou quando for oportuno, ir às taxonomias e depois fazer essa atribuição a posteriori. Portanto, mas, de qualquer das maneiras, fica já um alerta, porque aqui também posso encontrar muitas contas que eu, como tinha esse facilitismo, não atribuía taxonomia em tempo útil. Outro ponto relevante é o balanceamento dos documentos contabilísticos. O Tiago referiu esse ponto e eu também o quis aqui colocar como um ponto já a considerar. Porque, tipicamente, podem existir muitas empresas que trabalhem com uma contabilidade interna, nomeadamente a classe 9. Como essa contabilidade é uma contabilidade de exploração e muitas vezes orientada a custos, eu não tinha a necessidade de balancear o movimento porque tinha só o lançamento a refletir efetivamente os custos para a minha contabilidade interna espelhar como é que as coisas por departamento ou por cento de custos estavam distribuídas. Agora, o selo exige essa conformidade. Mais ainda, mesmo a classe 0, se calhar aqui muito menos empresas a usam, a chamada classe de ordem, também tem que ser balanceada. Portanto,
todos os movimentos contabilísticos, sejam da analítica, da zero ou da geral, têm que estar saudados e balanceados. Portanto, um ponto aqui também a levar em linha de conta, porque se eu tiver analítica e tiver tudo não balanceado, posso ter aqui muitos movimentos que tenho que pôr em conformidade e, portanto, há aqui um trabalho com alguma intensidade e de consumir tempo que eu devo calcular e que posso já começar a calcular. Por fim, um quarto ponto que eu gostaria também de partilhar é os movimentos a negativo ou contra a natura. Quer isto dizer o quê? Às vezes, por simplificação de processos ou até de uma forma inadvertida, eu fiz um lançamento e pus um valor em negativo. O software deixava, portanto, não era uma irregularidade e, portanto, posso ter realmente movimentos desses que careçam de retificação e, mais uma vez, agora, com a atribuição do selo, isso não é possível. A rotina de validação identifica. Os movimentos contra a natura, também mais um ponto identificado pelo Tiago. Basicamente por exemplo, tipicamente uma conta 71, vendas, tem lançamentos a crédito e, portanto, se eu, vá lá saber também porquê, fiz um lançamento a débito nessa conta, isso é um saldo contra a natura. Não é expectável que uma conta que seja movimentada a crédito vá ter movimentos a débito. E, portanto, isso é o que nós chamamos na gíria, portanto, o tal movimento contra a natura. E, portanto, mais uma vez aqui, o selo é exigente e vai obrigar a esta conformidade. E agora, falámos aqui de vários conceitos teóricos e eu gostaria de partilhar convosco na prática como é que alguns destes pontos que fomos aqui identificados nós concretizamos no software PHC. Ora, muito bem. Pondo aqui em prática alguns dos conceitos que falámos nos slides anteriores numa componente mais teórica, uma das áreas muito importantes é claramente a verificação do SVAT. Esta rotina vai olhar para os lançamentos contabilísticos desta contabilidade, neste caso para o ano 2019, e identificou aqui um conjunto de erros e de anomalias. Nomeadamente, temos aqui muitos ao nível das taxonomias, mas se formos aqui mais para baixo, temos outro tipo de erros. Portanto, contas que têm saldo e não deveriam ter, o custo de existências vendidas em matérias consumidas que não está efetuado, enfim, mais uma panóplia de erros que foram identificados e que eu terei que corrigir para poder avançar. Outra área também que falámos, muito importante, é a questão dos movimentos contabilísticos. Para isso, vamos então aqui à contabilidade, documentos contabilísticos, e vamos aqui lançar um novo documento contabilístico. Pode ser, efetivamente, aqui para o diário de bancos e também um documento aqui, um lançamento simples, uma transferência conta a conta. Portanto, vamos pôr aqui como lançamento 987 e vamos aqui usar, por exemplo, a conta 1201 com um valor a débito de 100 euros e, portanto, por contrapartida da 1202 e já está. Vamos gravar. Agora imaginemos que eu vou chamar aqui outra vez este último registro e, portanto, constatei que, afinal, a conta de destino, o banco B, não seria o correto. Portanto, vou alterar o documento e vou aqui indicar que, afinal, é para o banco 03. E agora gravar. Portanto, provoquei aqui uma alteração e agora aquilo que eu queria mostrar é, efetivamente, o log de registros alterados. Podíamos ver aqui só por um determinado utilizador que tenha feito as alterações. Eu vou pedir todos e para o dia 2. Vou fazer avançar. E cá está. Tenho a introdução do registro, que foi feito por mim, mas tenho aqui também a alteração do registro, que se divide em duas partes importantes. Vou aqui avançar, um bocadinho mais aqui, e cá está. O que estava antes da edição e o que estava depois da edição. Portanto, vamos ver aqui a questão da alteração e vamos poder constatar que eu tinha aqui a conta 1202 e após a alteração a conta passou para a 1203. E, portanto, todo este registro fica aqui evidenciado e é um histórico que assegura quem, quando e que alterações antes e depois foram efetuadas. Bom, já estou aqui noutra base de dados, uma base de dados preparada, sem erros, para o ano 2018, para que possa dar continuidade
a esta apresentação e ver o resultado de tudo isto. E como corolário do SVAT temos a emissão do fecheiro. Vamos mudar aqui o ano da contabilidade para 2018 e vamos a supervisor fecheiro SAFT. Vamos aqui para o ano 2018, vamos só usar aqui o SAFT do mês de dezembro. Vamos também verificar a integridade, enfim, já fizemos há pouco no exemplo anterior, e vamos então aqui emitir o SAFT para efeitos de IE. E vamos verificar e executar. Em princípio não houve erros, portanto podia aqui imprimir o relatório, vou dizer que não há aqui nada que tenha sido mostrado. Agora vai verificar os dados, tenho que escolher a diretoria para onde quero colocar o fecheiro que vai ser gerado e vai agora ser produzido o fecheiro. Vamos aguardar um bocadinho. Ora, e cá está a indicação que o fecheiro foi gerado com sucesso. E assim vimos aqui 3 pontos importantes relativamente ao SVAT. O relatório da auditoria, que nos ajuda a perceber o que é que temos que corrigir para termos a contabilidade em conformidade com as regras. Depois, uma parte importante que é os movimentos contabilísticos e toda a auditoria que é feita sobre esses mesmos documentos contabilísticos. E, por fim, a produção do fecheiro SAFT da contabilidade sem erros e pronta a enviar para a AT. Portanto, como pudemos observar, vimos uma aplicação prática do que foi partilhado por mim e pelo Tiago nos slides anteriores e vimos estes 3 pontos e estes 3 momentos importantes que fazem parte desde o início, a rotina de validação, até à entrega final. Portanto, no fundo, o que é que resulta daqui? Resulta realmente uma maior tranquilidade para as empresas, porque a cada passo que dão, esse passo é validado e, portanto, eu tenho a segurança que estou a caminhar no bom sentido e quando chegar à altura de fazer esta entrega, eu não tenho a casa desarrumada em que posso encontrar vários imprevistos, alguns deles até de difícil resolução, mais que não seja do tempo que poderiam levar a fazer essa mesma correção, e tenho uma garantia e um descanso que não estou, minimizo erro, evito coimas e tudo flui com mais naturalidade. E chegamos ao fim. Resta-me agradecer a presença de todos, o interesse que demonstrado sobre o tema e dizer que foi um gosto estarmos aqui convosco e que contamos sempre com todos em próximos webinars da PHC. Da minha parte, muito obrigado e até sempre. Da minha parte também, muito obrigado e até breve.